A voz do sistema perguntou se ele queria realmente experimentar uma segunda vida. Contra o fundo de um céu azul brilhante sob uma árvore tropical, estava uma bela garota de cabelos castanhos longos que esvoaçavam lindamente ao vento. Ela estava usando um biquíni rosa, e a parte inferior do seu corpo estava coberta por um pareô de praia roxo escuro. O pareô, esvoaçando ao vento, expunha suas belas pernas esbeltas. A garota, coquete, arrumava os cabelos e dizia que estava tão quente que ela estava suando muito. Atrás dela, podia-se ver uma praia de areia branca e ondas azuis que rolavam lentamente umas sobre as outras. A voz do sistema disse que o jogo, chamado Nove Céus, é baseado na tecnologia de emaranhamento quântico e conexão nervosa craniana. Ele pode proporcionar sensações 100% reais, incluindo temperatura, gosto e tato. A bela garota na praia foi substituída por outra pintura, que retratava um enorme e poderoso monstro que noites, magos, guerreiros e outros personagens, armados com espadas, clavas, maças e um cajado mágico queriam lutar. Tudo ao redor deles estava em fumaça. A imagem mudou e a voz do sistema disse que o jogo dá total liberdade de ação. Lá você pode matar, voar e muito mais. Nesta imagem, um guerreiro loiro montava um enorme dragão azul, que voava em alta velocidade acima das nuvens. A voz do sistema disse que, além disso, o Nove Céus abre inúmeras oportunidades para o campo dos negócios. Lá você pode ficar rico da noite para o dia, se tornar CEO de uma empresa e se casar com uma garota branca, rica e bonita. Como se para confirmar essas palavras, uma imagem apareceu na tela onde um cara loiro e uma bela jovem de cabelos azuis estavam dirigindo um carro conversível vermelho em alta velocidade. O cara loiro estava vestido com uma camisa elegante e usava um caro relógio de pulso dourado. Ele sorria arrogantemente e fumava um grosso charuto. Seus olhos estavam protegidos do sol brilhante por óculos escuros. Meu cabelo esvoaçava ao vento da rápida viagem. A garota, sorrindo feliz, abraçava suavemente seus ombros e pressionava seu corpo inteiro contra ele. Ela estava usando um vestido azul escuro revelador, sem ombros. A voz do sistema disse que a coisa mais incrível no jogo é o seu mais novo capacete de jogo. Ele pode reparar nervos e mudar a forma do corpo. O jogo está disponível diariamente nas plataformas online. Uma imagem apareceu na tela retratando 3 homens internos de negócios escuros, camisas brancas e gravatas. Eles seguravam capacetes azuis nas mãos e sorriam alegremente. Um deles levantou o polegar, mostrando aprovação. No topo acima deles estava uma inscrição de que este era um grupo de promoção de especialistas. O personagem principal estava sentado de costas em uma cadeira de rodas. Ele segurava nas mãos uma folha branca de papel onde algo estava escrito em hieróglifos vermelhos. Ao seu lado, em um edifício alto, havia uma grande tela de plasma mostrando anúncios do jogo Nove Céus. Havia muitos homens parados na frente da tela, assistindo e ouvindo com interesse o que estava sendo dito. O personagem principal estava sentado em uma cadeira de rodas e segurava um capacete azul no colo com um olhar pensativo. Ele pensou que assim que esse jogo chamado Nove Céus apareceu, tudo virou de cabeça para baixo. Ele levantou a cabeça pensativamente e olhou para frente, segurando um saco de papel com vários objetos coloridos no colo. Ele pensou com esperança que toda essa publicidade era verdade. O nome do personagem principal é Luchin. Ele vive com sua irmã mais nova. No início, ele era um trabalhador de escritório comum em uma empresa com um bom salário e um futuro promissor. Luchin é um cara alto, de cabelos escuros, com grandes olhos azuis e uma figura imponente. Sua irmã é loira, com olhos castanhos. Um dia ele sofreu um acidente que mudou completamente sua vida. Ele se lembrou de ter sido atacado por oligas. Um deles bateu forte na sua cabeça com um taco de beisebol e quebrou sua cabeça. Para salvar sua vida, ele teve que gastar todas as suas economias e vender todas as suas propriedades. Ele acabou se tornando um inválido que só podia mover a cabeça e um braço. Ele se lembrou de estar deitado em um quarto de hospital com a cabeça coberta de bandagens brancas. Havia um suporte de íris ao lado da sua cama. A porta do seu quarto estava aberta e sua irmã mais nova estava no limiar. Ela estava conversando com um médico alto e de cabelos escuros em um jaleco branco. Ele se tornou um fardo para sua irmã,
inútil para os outros. Ele se lembrou de como seu irmão o empurrava cuidadosamente em uma cadeira de rodas e os transeuntes zombavam dele e fofocavam. Uma mulher de blusa vermelha cobrindo a boca com a mão para que os outros não ouvissem disse que Lao Lu era um anjo em carne e osso, alimentando-o. Uma mulher de cabelos escuros em uma blusa azul cobrindo a boca com a mão disse que, sim, geralmente as irmãs não se importam assim. A mulher de blusa vermelha acrescentou que é uma pena que esse irmão inútil a arrastará para baixo pelo resto da vida. Lu Shen abaixou a cabeça tristemente ao ouvir essas palavras. Lao Lu olhou para ele com simpatia e o chamou de irmão. Lu Shen decidiu que não queria ser um fardo. Enquanto estava em casa, ele ouviu uma voz da tela da TV que anunciava que o jogo Nove Céus, baseado no emaranhamento quântico, seria lançado em breve, o que poderia mudar o destino futuro da humanidade. Na tela da TV, um homem de terno cinza e óculos, sorrindo amplamente, mostrava um capacete azul. Lu Shen lembrou que o lançamento do jogo foi anunciado justamente quando ele estava prestes a tirar sua própria vida para libertar a si mesmo e sua irmã. Ele pensou que havia muitos rumores sobre o Nove Céus. Dizem que os participantes do jogo passaram por enormes mudanças e alguns até se tornaram super-humanos. A imagem de um homem forte e musculoso apareceu na tela, que podia esmagar pedras com um soco. A voz do sistema anunciou que esses eram jogadores da beta fechada. Lu Shen pensou que o que mais lhe interessava era que esse jogo permitia que jogadores com paralisia e outras deficiências recuperassem sua mobilidade e se tornassem pessoas comuns. Um quadro apareceu na tela onde um homem de cabelos escuros, de pijama azul e chinelos combinando, estava de pé e levantava os braços entusiasticamente no ar, rindo alegremente e gritando que não precisava mais usar uma cadeira de rodas. A tela informou que esses eram jogadores da beta fechada. Lu Shen lembrou de olhar para a corda com o laço no pescoço e se perguntar, surpreso, se o jogo Nove Céus era realmente tão mágico. Ele acabou desistindo dos pensamentos suicidas e dedicou seu futuro à atuação. Com o tempo, ouviu-se um som vindo de uma bela casa de 3 andares. A tela do celular de Lu Shen se iluminou e uma mensagem apareceu. Lu Shen ficou surpreso. Era uma mensagem de Lao Lu, dizendo que ela estava fazendo hora extra hoje, então ele deveria começar a comer sem ela. Lu Shen se virou para o lado enquanto estava sentado na cadeira de rodas e inclinou-se em direção à caixa. Ele tirou um capacete azul de lá e pensou preocupado que não tinha dinheiro para um capacete de jogo novo, então comprou um usado. Ele esperava que não houvesse problemas com isso. Lu Shen segurou o capacete em suas mãos e pensou, bem, que o jogo Nove Céus não o decepcione. Ele colocou firmemente o capacete azul na cabeça. Uma tela azul clara apareceu diante de seus olhos, na qual muitos retângulos brancos e azuis se transformaram em uma imagem brilhante. Uma imagem de uma garota com longos cabelos azuis amarrados atrás da cabeça apareceu na tela. Ela estava vestindo um traje justo azul escuro. A garota acenou com a mão de forma acolhedora e disse, "Bem-vindo ao mundo dos Nove Céus." O sistema notificou que era necessário fazer login. Lu Shen foi solicitado a criar um login. Uma garota de cabelos azuis, com um sorriso amigável, disse que, para fazer login, era necessário inserir seu nome de usuário. Lu Shen escreveu algo na tela com interesse. Ele passou o dedo indicador sobre as letras e verificou cuidadosamente seu login. Estava escrito, "Eu sou selvagem." A garota de cabelos azuis disse com um sorriso alegre, "Bem-vindo ao primeiro nível, Céu Mortal. Este jogo é gratuito. Há surpresas em todos os lugares. Aproveite." Lu Shen se viu na tela como forte, saudável e musculoso. Ele estava vestindo apenas jeans azul escuro e seu corpo superior estava nu. Lu Shen olhou para a floresta verde com árvores decíduas e abetos. Além da floresta, havia montanhas com picos esmeralda que se erguiam majestosas contra o céu azul brilhante. Um riacho fluía lentamente à sua frente. Depois de um tempo, Lu Shen olhou para as patas cinzas com garras e perguntou alegremente, "Este é um novo personagem? Por que ele não ouviu falar sobre isso nas notícias de jogos?" Normalmente, nos jogos, as roupas são escolhidas primeiro pela aparência. Lu Shen se viu na tela como um lobo cinza. Lágrimas escorriam pelo seu rosto cinza e peludo. Através das lágrimas,
Ele olhou para suas patas cinzas com garras e perguntou indignado: Não, não, esta é uma pata de lobo. Como isso pode ser? Lu Shen percebeu, frustrado, que ele tinha se transformado em um monstro. Onde estava seu espadachim, marionetista, arqueiro? Ele viu na tela que esse personagem era um chacal alto e fraco. Lu Shen perguntou excitadamente: Este lobo pode ser melhorado? Como se pode ganhar dinheiro? Em desespero, ele agarrou a cabeça com as patas e gritou: Isso não pode ser. Deixem que abram seu perfil. As informações sobre o personagem apareceram no painel do sistema. Logan, por que Voodoo? Função: chacal alto e fraco. Atividades: características fracas, atributos básicos reduzidos em 20%. Nível 1, progresso 0 de 200. Atributos: força 4, destreza 4, constituição 4. Ataque, 6 a 9. Defesa, 2, saúde, 80. Estirpe de lobos de baixo desgaste, sem classificação ao atacar. Um golpe crítico é possível com uma probabilidade percentual. A evolução do talento é 0 de 10. A reputação era 0. Lu Shen, tendo estudado essas informações, fechou os olhos com sua pata com garras e pensou em desespero que ele realmente havia se transformado em um lobisomem. Os atributos também eram fracos, mais 29. Atributos básicos reduzidos em 20, chance de golpe crítico 1%. De repente, ele removeu abruptamente a pata dos olhos. Um pensamento o atingiu, ele não tinha notado a coisa mais importante. Ele podia se mover. Lu Shen tocou suas mãos peludas e cinzas. Músculos nodosos eram claramente visíveis através da pele. Ele pensou com emoção que parecia realmente ser seu corpo. O personagem chacal tinha uma constituição humana, atlética, com braços e pernas fortes. A cabeça, a cauda e as patas eram de lobo, e todo o corpo estava coberto de pelos grossos. O chacal andava verticalmente sobre duas pernas. Lu Shen se moveu rapidamente ao longo da colina coberta de grama verde. Ele pensou com alegria que podia correr. Lu Shen caiu de 4 patas e correu a grande velocidade, levantando uma nuvem de poeira com as patas traseiras. No penhasco, ele se sentou sobre as 4 patas, apoiou as patas dianteiras na pedra e uivou como um lobo. De repente, uma voz foi ouvida gritando para que acelerassem. Há um lobisomem uivando. Uma mão humana apareceu no canto inferior direito da tela e apontou para Lu Shen com o dedo indicador. Lu Shen viu 5 garotas na sua frente. Algumas delas olhavam para ele com arrogância e outras zombavam descaradamente dele. Uma garota com cabelo preto curto e grandes olhos pretos, cujo nome era na inteligência artificial Jian Ren, disse que esse chacal é tão fraco e assustador. Outra garota de cabelo escuro e curto, vestindo um vestido amarelo, cujo nome era Dondon Yu Xin, sorriu zombeteiramente e disse: Deixe-o sair daqui, ser feio aqui é difícil. Lu Shen pensou com entusiasmo que era difícil ser feio aqui. Ele notou que as roupas de iniciantes eram fáceis de conseguir, o que era bom, então esse jogo estava tudo bem. A garota com cabelos longos e escuros amarrados atrás da cabeça, cujo nome era Meuzio King Shell, gritou enquanto corria. Ela não sabe se ele vai jogar o bastão neles, mas custa 300 moedas de dragão. Outra garota com cabelos pretos longos que chegavam à parte inferior das costas disse ironicamente enquanto corria que era apenas o preço. Essa coisa não pode ser comprada mesmo que você tenha dinheiro. O nome dela é Zin Zin Ziu Qiai. As 2 garotas correram rapidamente, empurrando uma a outra com as mãos. Lu Shen ficou de pé em posição de luta e segurou o bastão na mão direita, se preparando para lutar. Ele pensou em sua mente: é tão caro, é uma pena que ele não possa vender agora. Zin Zin Ziu Qiai pulou nele, tentando socá-lo. Lu Shen a atingiu com o bastão e causou a ela dano -3. Ela exclamou de dor e gritou frustrada que ele tinha muito dano. Longedong Wusenai gritou beligerantemente para as garotas atacarem. Meuzio King disse que elas vão ajudá-la. Os 5 correram na direção de Lu Shen e começaram a golpeá-lo. Ele se defendeu com um bastão, causando a cada um deles -3 de dano.
Zinzinziu Qiai disse irritada, ela não acredita que 5 garotas não consigam batê-lo até a morte. Lu Shen pensou animado que isso não podia continuar. Ele se perguntou, outros lobisomens podem tomar a iniciativa e atacar jogadores? De repente, muitos lobisomens apareceram de trás dos arbustos. Eles se aproximaram das garotas ameaçadoramente. As garotas pressionaram as costas umas contra as outras com medo e formaram um círculo. Uma delas gritou, que insidioso! Outra gritou animada, sim, há mais de 10 deles. Uma das garotas perguntou com medo o que fazer. Os lobisomens as cercaram e atacaram, golpeando-as. As garotas gritaram com medo e seguraram as partes machucadas de seus corpos. Lu Shen olhou para os lobisomens e pensou, não é ruim. Lu Shen se aproximou por trás de Zinzinziu Qiai e a golpeou com um golpe poderoso em suas costas com um bastão. O sistema do jogo notificou que ele matou os jogadores de primeiro nível em Zinziu Qiai, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. O sistema de jogos sugeriu abrir um centro de compras de prestígio. Lu Shen sorriu feliz com sua boca cheia de dentes e pensou, matar jogadores traz muito lucro. Uma luz alegre piscou em seus olhos. Ele decidiu que mataria mais alguns jogadores. Lu Shen começou a bater furiosamente nas garotas com seu bastão. Gotas de sangue e corpos esmagados de jogadores apareceram na tela. O sistema do jogo notificou que ele matou Meu Ziu Qiai, que escolheu o jogador de nível 1, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. Uma segunda notificação apareceu imediatamente de que ele havia matado o jogador de nível 1 Dongdong e o Xinnai, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. Depois de um tempo, Lu Shen estava agachado no gramado verde, segurando frascos de vidro vazios em suas mãos, e se perguntando com interesse, onde comprar essas poções de reposição de sangue. Talvez no centro de compras de prestígio. O sistema do jogo notificou que foram selecionadas 5 garrafas de medicamento para retorno de sangue. Isso pode retornar até 2 pontos por segundo, totalizando 10 pontos de sangue e 10 pontos de frio. Lu Shen, descansando a cabeça em sua pata, olhou pensativamente para o painel do jogo e pensou, neste centro de compras, não há poção que reponha sangue. Talvez lobisomens não possam comprar tais poções. No painel do jogo, estava escrito que os itens que ele poderia comprar eram um fragmento de evolução de talentos. O preço era 1 ponto de reputação. Fragmento de evolução de qualidade, preço, 1 ponto de reputação. Lu Shen pensou em como seu talento e qualidades poderiam ser melhorados. No site oficial do jogo, estava escrito que os jogadores não têm talentos antes de escolher uma carreira, mas ele tem. Ele tem um fragmento de evolução de talento, uma arma, e seu nível de ataque é mais alto do que o dos outros jogadores. Ele perguntou mentalmente a si mesmo, talvez sendo um lobisomem, você possa matar outros e obter pontos? Ele olhou pensativamente para o outro lobisomem em pé na frente dele e mentalmente disse para perdoá-lo. Ele vai tentar isso nele. Lu Shen pulou alto e acertou o lobisomem com força na cabeça com seu bastão. Ele causou menos 5 de dano nele. Lu Shen pensou feliz que era possível e outros lobisomens não correriam para cima dele. Ele pensou animado, deixe-o bater na cabeça. Depois de um tempo, Lu Shen correu pelo campo verde com um bastão e, com alegria, acertou outros lobisomens, causando menos 5 de dano a eles. Depois de um tempo, ele colocou sua pata traseira na montanha de corpos de lobisomens e alegremente bebeu a poção do frasco de vidro, pensando, deixe-os ele será perdoado. Ele fez isso em respeito ao frasco. Quando Lu Shen matou o primeiro lobisomem, o sistema do jogo notificou que um chacal de primeiro nível alto e fraco foi morto, foram obtidos 10 pontos de aura, e um fragmento de evolução de talento poderia ser vendido, um fragmento de evolução de qualidade. Lu Shen pensou com alegria, ó fragmento de evolução. Isso pode ser vendido e desenvolvido. Ele correu animado em direção à multidão de lobisomens e pensou, no que eles estão esperando? Deixe-os atacar. 10 minutos depois, Lu Shen tocou seus músculos do braço com deleite, testando a força deles. Ele pensou que as qualidades finalmente tinham melhorado, e a aparência mudado, e a força aumentado. Isso é legal.
O sistema do jogo mostrou informações atualizadas sobre o personagem. Nome Porquevo do Khan. Papel Chacal. Qualidade normal. Sem bônus. Nível 1º, progresso 100 de 200. Força de defesa 5, agilidade 5, constituição 5. Ataque de 7 a 10. Defesa 3. Saúde 100. Pedigree de lobisomens baixos, sem classificação, ao atacar, um acerto crítico é possível com uma probabilidade de 1%. Evolução do talento, 0 de 10. Desenvolvimento de qualidades, 0 de 20, mas há um ponto de desenvolvimento. Reputação, 0. Após estudar essa informação, Lu Shen pensou com prazer que era legal ser um lobisomem. Ele olhou alegremente para sua pata com garras, que havia mudado e se tornará mais parecida com uma mão humana. Ele ficou encantado em pensar que esse jogo era tão realista. 9 céus. Aqui ele vem. De repente, Lu Shen ouviu uma voz perguntando o que ele estava fazendo. Deixe-o atacar. Ele olhou em volta surpreso, e ao ver algo atrás dele, perguntou com medo o que estava acontecendo. Lágrimas corriam de seus olhos. Huang, que é o amarra-olho, um homem loiro de cabelos compridos, sorriu e disse: muitas pessoas dizem que sem equipamento, os jogadores podem destruir suas roupas com um golpe de taco. Ele não achava que fosse verdade. Huang, que é o Zioxin, e Huang, que é o Fengshan, sorriam com antecipação. Todos estavam balançando tacos em suas mãos. A garota de cabelos roxos se abraçou e perguntou a eles o que estavam fazendo. Ela concordou e disse que era um jogo, mas eles já estavam indo além dos limites da permissibilidade. Uma garota de cabelos escuros começou a correr em direção a Ling Shijai e disse a ela que já tinha voltado da vila de novatos. Ela acrescentou que se ela não fosse, ela a forçaria a sair. Ling Shijai agarrou a cadeira do jogo com as mãos e gritou para ela não fazer isso sob nenhuma circunstância. Ela gritou com raiva: se atirasse, seria bloqueada e não poderia entrar no jogo por 3 horas. Ela assinou um contrato com os comerciantes dos 9 céus e em breve começará a promover o jogo. Uma garota de cabelos escuros perguntou o que ela deveria fazer. Huang, que é o Tigutsu, se virou para ela e disse que ela estava bem. Ele ouviu dizer que a física da vida real poderia ser usada neste jogo. Ele perguntou a ela: era sobre ela? Ling Shijai ficou indignada, com a boca aberta e surpresa. Lu Shen começou a correr rapidamente pelo chão, acelerando gradualmente. Ele balançou o bastão em suas mãos com um movimento brusco, acertando Huang, que é o Tigutsu, na cabeça, que começou a fechar os olhos e sentir dor intensa. Lu Shen perguntou que tipo de arruaceiros eram eles? Ele disse que este era algum tipo de jogo chato. Lu Shen continuou a voar pelo ar diretamente em direção ao olho de Huang Qiaotai, que estava esfregando a cabeça com ressentimento. Ele virou-se de volta surpreso e perguntou se isso era um chacal. Huang, que é o Feng Ti, imediatamente gritou uma raiva e pânico para eles o atacarem. Lu Shen imediatamente se aproximou rapidamente, batendo no rosto dele com toda a sua força com um bastão. Huang, que é o Feng Tian, recuou, caindo no chão. Ele exclamou que o dano era muito grande. Ele não era o mais fraco dos chacais, mas um comum. Ele pediu ajuda sinceramente. Lu Shen imaginou-se despejando o elixir do frasco e pensou que, com o remédio de restauração de sangue que ele havia pego, não seria difícil lidar com 3 jogadores. Outro frasco de elixir voou para baixo. Huang, que é o Feng Tian, enquanto isso, começou a voar para trás com outro golpe no rosto. Ele começou a cair, gritando de forma dilacerante. Lu Shen olhou para o frasco em suas mãos e pensou que era uma pena que houvesse apenas uma garrafa de poção por pessoa e era pequena. Garotos exaustos estavam deitados ao lado dele. Ling Shijai observava surpresa e mentalmente se perguntava: como isso é possível? Ela pensou que aquele chacal estava ajudando a Lu Shen, enquanto isso, estava de pé sobre o rapaz que gradualmente começou a desaparecer. Ling Shijai se aproximou dele e entregou-lhe alguns elixires em suas mãos, dizendo que ele precisava dessas poções, então que ele pegasse porque ela estava dando a ele. Lu Shen olhou para ela surpreso e mentalmente se perguntou: ela está agradecendo a ele? Ele pensou que queria matá-la.
Ling Shijai imediatamente agradeceu, dizendo obrigada. Ling Shijai observava ao pegar o elixir e ficou surpresa ao pensar que ele poderia até falar. De repente, um painel do sistema apareceu na frente dela, perguntando se estava tudo bem com ela. O painel do sistema disse a ele para iniciar uma campanha publicitária. Lu Shen, enquanto isso, ficou parado em um lugar, sem se mover. Ling Shijai colocou os dedos no rosto e disse, tudo bem, ela vai se preparar. Lu Shen se abaixou de 4 e começou a correr. Ele pensou que pessoas poderiam ser encontradas em todos os lugares. Ele começou a raciocinar mentalmente. Este lugar não estava longe da Vila dos Novatos, mas se ele atraísse muita atenção, poderia entrar em uma luta. Ele acrescentou que deveria ficar longe deles e lutar contra os monstros. Lu Shen parou e olhou para o painel do sistema que apareceu na frente dele. Ele pensou que aqui deveria ser seguro. Assim que ele entrar, ele se tornará um monstro. Ele mentalmente perguntou como estavam as coisas com os outros jogadores. Ele imediatamente pensou que precisava assistir ao vídeo oficial. Ling Shijai, enquanto isso, apareceu no painel do sistema, apontando a mão para as pessoas irritadas atrás dela e disse, agora que o servidor foi lançado, 80.000 pessoas correram para a Vila dos Novatos para lutar contra os monstros. Ela acrescentou que há um número desconhecido de jogadores superando o número de monstros, então subir de nível será bastante difícil. Lu Shen assistiu em choque com a boca aberta. Lu Shen perguntou, essa não é a garota que ele acabou de ver? Ele não achava que ela tivesse muita experiência. Ele imediatamente exclamou que não podia ser. Havia tantos jogadores entrando nisso. Lu Shen olhou para trás para os outros jogadores e pensou que ser um chacal era bastante excelente. Ele decidiu que havia muitos deles, então precisavam ser mortos. Depois de um tempo, ele começou a lutar com o resto dos chacais. O painel do sistema relatou que o chacal alto e fraco do primeiro nível foi morto. Por isso, ele recebeu 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Lu Shen de repente saltou, acertando outro chacal. Por essa morte de um chacal alto e fraco do primeiro nível, ele recebeu 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Mais tarde, o painel do sistema novamente relatou que ele matou o chacal alto e fraco de nível 1, novamente recebendo 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Lu Shen sentou-se sobre os cadáveres dos chacais por um tempo depois e pensou que precisava de 10 fragmentos de evolução de talento de nível 0 para melhorar isso. O painel do sistema reapareceu na frente dele e informou que seu talento foi promovido ao nível mais baixo de uma linhagem de lobisomem de nível 0. Ataques normais poderiam causar um golpe crítico, com 6% de chance de um golpe crítico duplo. Lu Shen olhou para isso surpreso. Ele apertou o bastão e sorriu. Ele mentalmente explicou que um golpe duplo com 6% de chance não era tão ruim. Ele mentalmente perguntou, mas por que os fragmentos de evolução de talento são dados apenas para o nível 0? Ele decidiu que precisava de 10 do mesmo nível para subir de nível. Lu Shen começou a pensar mais, ele clicou no fragmento de evolução de qualidades de nível 0, então verá o que acontece. O próximo painel do sistema relatou que o fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Sua venda estava ganhando 1/10 da reputação do monstro. O desenvolvimento da ação de fragmentos de evolução de qualidades de qualquer nível pode ser sintetizado em um fragmento de evolução de qualidades de nível 1. Lu Shen colocou as patas no rosto e leu o texto pensativamente. Ele imediatamente decidiu mentalmente que, se os fragmentos fossem combinados em um, então seria necessário depois fragmentos de cada tipo. Ele sugeriu enquanto começava a andar que precisava procurar monstros de alto nível para subir de nível, então ele poderia conseguir um fragmento de evolução de qualidade de nível 1. Lu Shen mentalmente continuou a pensar que havia chacais comuns lá, então ele tentaria matá-los. Depois de algum tempo, o painel do sistema relatou que ele havia matado um chacal de nível 1. Por essa morte, ele recebeu 15 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0.
Lu Shen deu um forte golpe no chacal à sua frente, que começou a cair sem vida. O próximo painel do sistema relatou que um chacal de nível 1 foi morto. Ele novamente recebeu 15 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Depois de algum tempo, ele recebeu uma notificação de que o nível foi elevado para 2. Os atributos aumentaram em 1, o ataque em 3, a saúde em 70. Lu Shen olhou para isso em choque e disse que o nível era melhor, mas lamentava quando o fragmento de evolução de qualidade ainda estava no nível 0. Ele acrescentou que nenhuma peça de equipamento foi danificada, era desonesto. Ele decidiu que precisava encontrar um monstro mais forte. Lu Shen olhou para o lado, notando um chacal forte, e pensou que esse monstro era legal. Ele mentalmente exclamou que talvez ele tivesse algo para ficar rico. O chacal forte, enquanto isso, avançou com um sorriso ameaçador. Todos os seus músculos estavam muito bem desenvolvidos, o que se destacava bastante através de sua espessa pelagem. Lu Shen começou a se aproximar dele por trás e pensou que esse cara era forte, mas ainda era de primeiro nível. Ele acrescentou que ele é de segundo nível e tem uma cura, então ele tentará. De repente, Lu Shen e o chacal forte começaram a lutar, desferindo ataques um no outro com toda a força, de onde pareciam sair faíscas. O chacal forte sofreu menos 12 de dano. Lu Shen imediatamente pensou com irritação que seria melhor ele sair. Ele acrescentou que o dano dele era muito alto. Enquanto isso, o chacal forte atacava com velocidade rápida, desviando de outros ataques. Seus golpes se encontravam, produzindo um som alto de madeira. 5 minutos depois, o painel do sistema informou que um chacal forte de primeiro nível foi morto. Lu Shen recebeu 20 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de primeiro nível e um fragmento de evolução de qualidade de primeiro nível. Ele disse, enquanto segurava o bastão com força, que foi bom que Ling Sha já lhe deu a poção de restauração de sangue, caso contrário, ele não teria conseguido lidar com isso. Enquanto isso, o chacal forte jazia sem vida no chão. Seus olhos estavam revirados. Lu Shen pensou com um sorriso que finalmente havia obtido um fragmento de evolução de qualidade de nível 1. Ele sorriu, mostrando uma fileira de dentes afiados. O próximo alerta do sistema anunciou que ele havia recebido um item de bastão de chacal grande e desgastado. Um bastão de ferro apareceu em suas mãos e brilhou intensamente. Lu Shen olhou para isso em choque e gritou uma pergunta: "Este é seu novo equipamento?" Ele começou a balançar o bastão. O próximo alerta do sistema disse a ele que a superfície do bastão estava levemente desgastada, então parecia uma arma bem usada. Seu ataque variava de 3 a 6. Lu Shen segurava um bastão de madeira e um bastão de ferro em suas mãos, olhando para eles atentamente. Ele mentalmente exclamou que era verdade. Ele perguntou se poderia vender o segundo bastão por 300. Ele acrescentou que iria ao site oficial e daria uma olhada. Depois de mais algum tempo, o alerta do sistema mostrou 4 bastões de formas estranhas e deu um nome, que havia um shopping na frente deles. Lu Shen pressionou algo no painel do sistema e disse que o valor total era menos de 100. Essas armas eram realmente poucas. Ele imediatamente disse que tentaria colocá-lo por 260. Algum tempo depois, Lu Shen gradualmente começou a fechar o painel do sistema e pensou em levar embora. Alguns momentos depois, ele recebeu uma notificação de que havia recebido uma carta. Ele foi perguntado se queria abri-la. Lu Shen disse confuso que queria. O painel do sistema informou que o nome transmitido do equipamento de batalha desgastado do Chacal foi comprado pelo jogador. Dizia que a plataforma cobraria uma comissão de 5% e os restantes 247 yuan foram transferidos para o cartão bancário vinculado. Ele foi solicitado a verificar. Lu Shen imediatamente disse confuso que deveriam parar e esperar um pouco. Ele começou a abrir outro painel do sistema e pensou que verificaria as novas mensagens no seu telefone. O painel do sistema informou que o Banco Agrícola da China transferiu 247 yuan para seu cartão bancário que terminava em 6880 às 10 horas da manhã. Lu Shen riu mentalmente e pensou que realmente havia sido entregue. Ele começou a pular de alegria e exclamou que era normal e agora estava ganhando dinheiro. Lu Shen começou a rir alegremente.
Ele sorriu e disse que o especialista estava certo. No nono céu, realmente havia oportunidades de negócios ilimitadas. Lu Shen colocou seu bastão para frente e se dirigiu aos monstros, dizendo-lhes para terem cuidado porque ele já estava aqui. Lu Shen balançou seu bastão furiosamente, desferindo golpes devastadores nos lobisomens. Ao balançar, ele acertou a cabeça de um deles com tanta força que os olhos do lobisomem saltaram e sua língua caiu. Lu Shen deu um soco na cabeça dele enquanto segurava o bastão com a outra mão. 10 minutos depois, quando o lobisomem foi derrotado, alertas apareceram na tela contra o céu azul. Após estudar as informações, ele pensou feliz, finalmente o terceiro nível. Seu ataque, saúde e defesa aumentaram. Olhando para trás, Lu Shen, segurando o bastão no ombro, olhou para os muitos corpos de lobos e pensou que era uma pena que ele tenha matado 20 chacais, um chacal forte, e nada caiu para ele. Ele se perguntou com interesse, por que não tentar matar os monstros ágeis do segundo nível? Inspirado por essa ideia, ele lambeu os lábios com a língua em antecipação. Lu Shen pensou que havia 5 chacais ágeis nesta área. 2 deles eram de segundo nível e 3 eram de terceiro nível. Lu Shen pulou alto e acertou o chacal ágil de segundo nível na cabeça com seu bastão. Ele tinha lágrimas nos olhos de dor. Lu Shen pensou com um fogo astuto nos olhos, se este monstro fosse fácil, ele poderia tentar matar os outros 4. Depois de algum tempo, Lu Shen estava lutando com um lobisomem que tinha um inchaço fumegante na cabeça. Lu Shen pensou que o lobisomem, através de suas lágrimas, tentou revidar com o bastão. Tendo desferido um golpe que causou menos 9 de dano ao inimigo, Lu Shen perguntou a si mesmo surpreso por que o dano era tão baixo. Um pouco mais alto que o primeiro nível. Lu Shen e seus oponentes lobisomens se golpearam furiosamente com seus bastões. Lu Shen, após analisar seus ataques, percebeu que a agilidade é responsável pela velocidade do ataque, mas o dano é pequeno. Em um nível tão baixo, agilidade e velocidade de ataque não têm efeito, então ele matará os restantes um por um. Lu Shen, balançando seu bastão em diferentes direções, primeiro atacou o chacal forte de primeiro nível, depois atacou o chacal ágil de segundo nível. 40 minutos depois, Lu Shen se sentou em uma pilha de corpos de lobos com um olhar cansado, segurando um bastão na pata. Atrás dele, uma nuvem de poeira subia ao céu. De acordo com o painel do sistema do jogo, ele deu o comando para abrir um perfil pessoal. Ele estudou as informações pensativamente. Talento, a linhagem mais baixa dos chacais de primeiro nível. Ao atacar, há uma chance de causar um golpe crítico, com 10% de chance de causar um golpe crítico duplo. Fragmento de evolução de talento, 0 de 40 de segundo nível. Fragmento da evolução de qualidades, 0 de 20, primeiro nível. Reputação, 0. Lu Shen ficou satisfeito com o que viu. Ele pensou feliz, o talento aumentou para o primeiro nível. Graças a isso, um golpe crítico duplo pode cair com uma probabilidade de 10%. Isso é ótimo. É importante notar que, escolhendo uma das 3 melhorias de qualidade, ele recebe um aumento nas características básicas em 50%. Mudança colossal. Um alerta apareceu no painel do sistema: qualidade é uma peça de primeiro nível. Força, agilidade e constituição aumentarão em 50%. Lu Shen decidiu que escolheria força. Ele pressionou o botão com um dedo com uma longa garra cinza com força. Atualizamos as informações no painel do sistema. Qualidades: primeiro nível, força aumentada em 5. Resistência corporal, força 11, agilidade 7, constituição 7. Ataque de 17 a 20. Defesa 6. Lu Shen alegremente levantou seu bastão acima de si e disse, rindo, que ele se tornou um chacal forte. Ele disse feliz que não há necessidade de relaxar, mas continuar a se desenvolver. Meia hora depois. Lu Shen estava agachado, segurando o bastão à sua frente. Na tela do jogo, estava escrito que ele agora era um chacal forte, resistente e ágil. Lu Shen notou com desagrado que o nome era tão longo. Seu nível aumentou para nível 4. Ele precisa vender seus bastões antigos.
Quando abriu o shopping center na tela, viu que tinha 5 bastões. Lu Shen decidiu que colocaria o preço em 300. Alguém pegou o último por 300. Ele definiria esse preço para cada um dos 5 bastões. Lu Shen acrescentou que ele é apenas nível 4, ele precisa se desenvolver mais. Houve um som e um envelope branco apareceu na tela. Lu Shen disse que o telefone está conectado. As mensagens chegaram. As mensagens idênticas apareceram na tela, dizendo que 285 yuans foram transferidos para o cartão bancário dele, terminando em 1680 às 12h07. Ele perguntou, perplexo, o quê? Não pode ser. Nem mesmo um segundo se passou. Um fogo feliz brilhou em seus olhos. Ele riu alegremente e disse, é verdade. Em meio-dia, ganhei 1.700 yuans. Ele acrescentou com deleite que seu irmão daria dinheiro para Lu comprar roupas novas. Ao mesmo tempo, Ling Shijai, usando um capacete azul na cabeça, pulou alegremente com as mãos levantadas no ar. Ela gritou de alegria, viva! Finalmente encontrou um bastão. Ela perguntou com interesse, onde o jogador Y Vodelcon conseguiu tantos bastões? Isso é irracional. Olhando para a tela, ela ficou surpresa ao pensar que ele tinha o nível mais alto na área deles. Não há esse nome na tabela de classificação dos 500 melhores do distrito deles. Depois de olhar por toda a tabela, ela percebeu, em desespero, que seu nome não estava lá. Ling Shijai percebeu com empolgação que ele não usava este bastão, mas estava vendendo armas usadas. Uma foto de uma garota de cabelo escuro apareceu na tela e escreveu que era necessário um live. Ling Shijai respondeu, ok, ela está lançando. Depois de um tempo, Ling Shijai entrou ao vivo. Segurando um bastão, ela disse alegremente, olá a todos, ela é Ling Shijai. Se a audiência permitir, ela quer mostrar a eles a configuração da Vila do Novato. Agora há mais de 100.000 pessoas lá. Há muitas pessoas, então sair se elas entrarem será bastante problemático. Atrás dela, havia muitos jogadores, entre os quais vários personagens, incluindo lobisomens. Uma transmissão ao vivo da Vila do Novato foi transmitida na grande tela. Muitas pessoas assistiram a este vídeo. O homem de cabelo azul perguntou irritado, podemos fazer mais vilas de iniciantes? Ele estava online por 2 horas e ainda estava lá. Uma garota de cabelo roxo curto olhou furiosamente para o homem loiro forte e gritou irritada. Ele estava empurrando sua arma contra a moça. Se ele acreditasse nela ou não, ela o deixaria incapacitado. Alguém da multidão de espectadores gritou perguntando, quem desligou o telefone de novo? Eles acham que não há pessoas suficientes aqui. Outra voz gritou com raiva, pare de empurrar, ela vai dar à luz em breve. Ela está grávida e com medo dela. Na tela grande, Ling Zhaijai sorriu feliz enquanto mostrava um bastão de madeira. Ela disse que recomendava que eles comprassem. Deixe-os correr para a loja e comprar. Mesmo sendo uma arma de nível 1, ela pode matar centenas de pessoas. Lu Shen assistia a transmissão ao vivo e pensou, não é de se admirar que esse bastão seja tão popular. Mas essa vila de iniciantes é um verdadeiro inferno. É bom que ele fosse um chacal. Há cerca de 30 monstros lá. Isso não é suficiente. Tendo algo no painel azul do sistema com seu dedo com garras, ele emitiu alto comando, fechar. Lu Shen pensou que havia 4 chacais especiais que ele precisava melhorar. Ele balançou seu bastão e começou a golpear o lobisomem com força na cabeça. Ao lado dele estavam outros lobisomens que simplesmente observavam. O sistema notificou que um chacal forte de 4º nível foi morto, 38 unidades de aura, um fragmento da evolução de um talento de 1º nível e um fragmento da evolução de uma qualidade de 1º nível foram recebidos. Em seguida, veio uma segunda notificação de que um chacal forte de 3º nível foi morto, 28 unidades de aura, um fragmento da evolução de um talento de 1º nível, um fragmento da evolução de uma qualidade de 1º nível foram recebidos. Com o tempo, Lu Shen lutou com um chacal forte e resistente. Ele riu de alegria e disse, talento e qualidade estão melhorando. Esses monstros são especiais e nada fracos, um nível acima dele.
Lu Shen balançou seu bastão e desferiu um golpe devastador em seu oponente. O chacal cinza voou para o lado, sangue escarlate jorrou de sua boca. O sistema notificou que o chacal ágil de 5º nível foi morto, 50 unidades de aura, um fragmento da evolução do talento de 1º nível e um fragmento da evolução da qualidade de 1º nível foram recebidos. Uma inscrição em letras vermelhas apareceu na tela que um item foi recebido, um bastão de chacal cinza desgastado. Lu Shen riu feliz e disse que agora receberia mais 300 yuans. Precisamos olhar isso com atenção. O sistema notificou um bastão de chacal desgastado. A superfície do bastão está um pouco arranhada. Isso foi usado por muito tempo. Ataque de 4 a 7. Força mais 2. Constituição mais 2. Lu Shen olhou para o bastão com alegria e disse, ele está fora. O bastão é muito legal. Ele passou os dedos sobre a superfície do bastão e pensou feliz, ataque extra, atributos extras. Força aumentada em 2 aumenta o ataque em 2 e a defesa em 1. Constituição aumentada em 2 pontos adiciona 40 pontos de sangue e 40 pontos de força física. Para jogadores de nível 1 e 2, isso é um equipamento divino. Lu Shen coçou o queixo pensativo e perguntou, por quanto eu venderia isso? Ele decidiu que abriria um fórum. Lu Shen começou a pressionar rapidamente algo com seu dedo com garras no painel azul. Ele disse com esperança que alguém poderia lhe dar um bom conselho. Sua fotografia apareceu na tela, sob a qual seu apelido estava escrito, Lojou, Laivo do Khan. Uma caixa de diálogo apareceu no lado direito da foto, onde estava escrito que ele queria perguntar, se um bastão tem um ataque de 4 a 7, 2 unidades de força, 2 unidades de constituição, então quanto deveria custar para vendê-lo? Deixe o mancer abaixo. O homem de cabelos escuros com o apelido Fengi Ziukong que respondeu, deixe-o acordar. Este é o melhor bastão do mundo inteiro. Não há nada melhor do que isso. Outro jogador com o apelido Ju, ela pode Qian perguntou, eles estão realmente interessados em discutir questões tão estúpidas? Deixe-os pagar a ele 10.000 yuans, e ele lhes dará a chave. Um jogador ruivo de rosto redondo com o apelido Kaimin Kaiban Yan perguntou, Lu Zhou pode se gabar. Mas ele venderia suas armas? Ele pagará um mal, e Lu Zhou nem tem um bastão normal. Lu Shen, na realidade, agarrou seu capacete azul com a mão e perguntou decepcionado, só existem debatedores e briguentos lá? Chacal Lu Shen agarrou sua cabeça cinza com a pata e disse, o que aconteceu com sua memória? Ele fez a pergunta, como ele poderia esquecer o leilão? Precisamos iniciar o leilão. Ele abriu o leilão e pensou que este bastão ainda era de 1º nível. O preço inicial para isso é de 1.000 yuans. O preço final é de 1.800 yuans. Lu Shen pensou que o preço era alto, mas outros jogadores estavam obtendo bons resultados, então ele precisava agir o mais rápido possível. Bem, ele tentará vendê-lo em meia hora. Lu Shen olhou por cima do ombro e pressionou o dedo no painel de controle para fechar. Ele pensou que se pudesse vender esse bastão, ele ganharia 3.000 yuans. Então, uma garota de cabelos castanhos curtos usando um top amarelo e uma saia cinza perguntou com desdém, por que Do Quan colocaria seu bastão em leilão com um preço inicial de 1.000? Um homem forte com cabelos azuis presos na parte de trás da cabeça segurando uma espada na mão, disse decisivamente que queria encontrar esse perdedor. Ela então respondeu que não havia necessidade disso. Antes disso, ele vendeu 5 peças a preços bem normais. Uma notificação apareceu na tela informando que um chacal forte de nível 4 foi morto, 38 pontos de aura, um fragmento da evolução de um talento de 1º nível e um fragmento da evolução de uma qualidade de 1º nível foram recebidos. Item recebido, bastão de chacal desgastado. Lu Shen pensou feliz que agora receberia outro traje de 300 yuans e o nível subiu para o 5º. Mas até agora ele só tem fragmentos da evolução de talentos e qualidades de 1º nível, ele precisa descobrir isso. Lu Shen, segurando um bastão na mão, caminhava lentamente pela floresta. Atrás dele cresciam enormes árvores cobertas com uma folhagem verde e exuberante. De repente, ele viu algo à sua frente e exalou de alegria. Ele mentalmente disse que esse monstro é diferente dos outros.
Um grande chacal cinza estava sentado em um galho grosso de árvore. Sua boca estava aberta demais. Seus olhos ardiam com um fogo maligno. Uma inscrição apareceu acima dele em letras vermelhas, onde estava escrito que esse era um chacal especialmente ágil de nível 6. Lu Shen pensou, um chacal especialmente ágil. Tudo o que ele precisa fazer é soltar um fragmento da evolução de qualidades de segundo nível. Levantando o bastão, ele decidiu que o mataria. Lu Shen atacou o chacal ágil e começou a golpeá-lo com o bastão, causando dano de menos 24 a menos 27. Uma notificação apareceu na tela informando que um golpe crítico duplo foi desferido, causando dano de menos 46. Em seguida, apareceu uma notificação informando que o chacal especialmente ágil de nível 6 foi morto. Recebeu 70 pontos de aura, um fragmento da evolução de talentos de segundo nível, um fragmento da evolução de qualidades de segundo nível. Lu Shen olhou alegremente para seu oponente derrotado e pensou, claro, fragmentos de nível 2. Isso é ótimo. Agora ele procurará e matará monstros com um prefixo especial. Depois de algum tempo, uma inscrição em letras brancas apareceu no céu do Cavaleiro Negro informando que era meia-noite. O chacal Lu Shen evoluiu e ficou conhecido como um chacal especialmente forte, ágil e resistente. Ele pensou em como jogou o dia todo e alcançou o nível 6. Foram necessários 10.000 pontos de experiência para chegar ao nível 5. Isso é muito. Lu Shen deu um comando de voz, perfil pessoal. Uma pergunta sobre seu personagem apareceu na tela. O nome da pessoa anexada é Lu Shen. Função: chacal especialmente forte, ágil e robusto. Qualidade: segundo nível, primeiro estágio. Força base aumentada em 100%. Agilidade e constituição base aumentadas em percentual. Nível 6, experiência necessária para o próximo nível é 18 de 20.000. Atributos: força 20, agilidade 13, constituição 15. Dano do chacal 36 a 39. Saúde 550. Talento: linhagem de ordem secundária do chacal de menor sangue, chance de golpe crítico, 14% golpe crítico duplo. Fragmentos da evolução de talentos, 0 de 80, terceiro nível. Fragmentos da evolução de qualidade, 0 de 40, nível 2. Reputação 0. Depois de estudar essa informação, Lu Shen pensou que, após receber um fragmento de qualidade de nível 2, os atributos dobraram. Isso é legal. O nome está ficando cada vez mais longo, mesmo se você se esconder atrás de uma árvore, eles ainda vão te encontrar. Chacal Lu Shen se espreguiçou cansado, levantando a mão acima da cabeça, e disse que estava cansado após um dia difícil. Ele vai sair e jogar amanhã. A propósito, ele precisa lidar com o equipamento que recebeu. Lu Shen abriu o leilão e decidiu que colocaria um bastão comum por 300. Depois de examinar os lotes, ele mentalmente disse que os 2 melhores bastões estavam em leilão. A peculiaridade é que a destreza deste é pequena, e o preço varia de 700 a 800. Lu Shen pensou com interesse, Lao Lu já voltou? Seu irmão mais velho ganhou algum dinheiro. Lu Shen tirou seu capacete de jogo azul e pensou cansado, finalmente saiu. Ele olhou para baixo surpreso e pensou que era sua perna que estava esquentando. Lu Shen perguntou esperançoso, talvez no futuro ele possa andar novamente. Ele fez um gesto de vitória com o braço, dobrando o cotovelo e cerrando o punho, e pensou com alegria, urra! Ele se deu ao luxo de comprar um capacete de jogo usado. Lu Shen ficou surpreso ao ouvir um som do lado de fora da porta. Olhando para trás, ele pensou com entusiasmo que Lao Lu trabalhou horas extras de novo e voltou tarde. A porta da frente se abriu e Lao Lu apareceu na soleira, anunciando que estava em casa. Ela levantou o pé e começou a tirar os sapatos. Ela jogou um sapato cinza no chão e disse que ganhou muito dinheiro. Lu Shen, sentado em frente a ela em uma cadeira de rodas, perguntou com desagrado quanto ela bebeu. Ele moralmente a lembrou, dizendo, não disse para ela beber menos na rua? Lao Lu, com uma leve cor nas bochechas, anunciou alegremente que a empresa dele se registraria no 9º céu, e ela seria a principal codificadora.
Lu Shen perguntou cautelosamente, ele vai se registrar no nono céu? Ela confirmou isso e disse que a sede diz que as oportunidades de negócios nesse jogo são infinitas. Então eles foram alocados 5 milhões para se registrar no nono céu, e todos acabaram de terminar de comemorar esse evento. Sua irmãzinha é a líder adjunta da equipe, legal. Lu Shen respondeu insatisfeito, legal, apenas deixe-o sair de cima dele. Lao Lu sentou-se no colo dele com o braço ao redor do pescoço. Seu rosto estava corado de embriaguez e seu cabelo estava ligeiramente despenteado. Lu Shen perguntou insatisfeito, quantos anos ela tem afinal? Ele não sabe mais no que prestar atenção. Depois de pensar, ele perguntou, mas como assim? Eles não são irmão e irmã. Nesse caso, eles devem ser cuidadosos. Lao Lu mentalmente pensou que é melhor prestar atenção às suas bobagens. Sua irmã já decidiu tudo. Ela expôs ternamente que sempre quis estar com ele, cuidar dele pelo resto da vida. Lu Shen tentou objetar, mas Lao Lu pressionou sua cabeça firmemente contra o peito dela. Lu Shen ficou vermelho de vergonha. Ela o jogou no chão do tapete e alegremente perguntou, ele queria dizer aquele terrível conjunto de palavras sobre como ele estava arruinando a vida dela? Sem esperar por uma resposta, ela disse com um sorriso, não se preocupe, Nono Céu atraiu centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. 500 grandes empresas estão representadas lá, até mesmo o Serviço de Inteligência da China. O Ministério da Defesa da Coreia, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, as oportunidades de negócios lá são enormes. Ela olhou para ele com um olhar travesso, tocou sua boca com a ponta do dedo indicador e assegurou, dizendo que cuidaria dele. Lu Shen ficou emocionado com suas palavras e disse que queria lhe dizer algo. Ele acariciou suavemente o cabelo dela com a palma da mão e disse para ela não se sobrecarregar. Ele esteve nesse jogo o dia todo, não há necessidade de cuidar dele. Lu murmurou sonolenta que estava caindo no sono. Lu Shen mentalmente disse, tudo bem, ela já está jogando 9 aves de qualquer maneira, precisamos nos encontrar com ela de alguma forma. Ele decidiu que seria melhor conversar com ela sobre isso mais tarde. Lu Shen pensou sobre o que ela disse. Até as agências governamentais estão registradas lá. Ele tem medo de que haja segredos nesse jogo que eles não sabem. O segundo dia chegou. Lu Shen encontrou uma mensagem de sua irmã na tela do celular. Lao Lu escreveu que saiu. Arroz e uma panela. Ela certamente encontrará uma maneira de colocá-lo de volta em pé, então não fique chateado. Na segunda mensagem, ela enviou uma foto dela sorrindo. Lu Shen também enviou uma mensagem de volta com um sorriso. Colocando o capacete de jogo azul na cabeça, ele pensou que ela havia crescido. Depois de entrar no jogo, Lu Shen, na forma de um chacal, pensou como era bom ser um monstro. Lu Shen estava esgotado, e agora ele tem 3 de 915 yuan. Ele riu mentalmente. Pressionando algo no painel do jogo com seu dedo com garras, ele decidiu que agora iria para a sala de transmissão ao vivo de Lin Shijai e ver como os outros jogadores estavam se saindo. Lin Shijai segurou a cabeça tristemente com a mão e disse lamentavelmente que esse jogo é tão difícil. Ela jogou até às 4 da manhã e só alcançou o nível 3. Dizem que o melhor jogador já está no nível 5. Leng Shijai dos espectadores apareceu na tela. Alguém escreveu que esse jogador de nível 5 provavelmente é de agências governamentais. Outro jogador escreveu que ela é a melhor. Um terceiro comentou que ouviu que para alcançar o nível 5 é preciso ganhar 10.000 pontos de experiência. Esse jogador é um idiota. Lin Shijai abraçou carinhosamente o bastão e disse que tudo graças a esse bastão que esse Voodoo Quan vendeu tantos bastões. Os espectadores começaram a enviar comentários para esse vídeo. Lin Shijai escreveu que ele era legal, ele usou o plugin. Ele definitivamente não estava nos primeiros 500 lugares. Alguém fez uma pergunta, você tem certeza de que ele não é um revendedor? Existem realmente tantos bons bits disponíveis para compra? Eles vão esperar pelo lugar dele. Lin Shijai pressionou a ponta do dedo indicador nos lábios com um sorriso travesso e disse para não falarem assim. Ela ouviu dizer que não houve testes beta fechados.
Ela acrescentou que talvez algum dos insiders saiba como conseguir um bastão assim. Lin Shijai, encerrando a transmissão ao vivo, virou-se de costas para o público, olhou para trás, acenou a Deus e disse: "Tudo bem, não vamos falar sobre isso. Precisamos caçar monstros. Há centenas de milhares de pessoas na Vila dos Novatos, então é difícil lidar com monstros lá." Depois dessas palavras, ela riu alegremente. Lu Shen mentalmente notou que ela tinha uma bela figura e também era fofa. Ele decidiu que enviaria uma pequena doação para agradecê-la. Lin Shijai leu a notificação de que YW do Quan enviou-lhe 66,6 doações como um gesto de gratidão. Ela disse com alegre surpresa que YW do Quan estava assistindo sua transmissão ao vivo. Desta vez, Lu Shen decidiu excitadamente: um novo dia chegou. Precisamos jogar ativamente. Ele, balançando um bastão, deu golpes esmagadores nos lobisomens. O sistema notificou que um chacal especialmente forte de nível 6 foi morto, 70 pontos de aura, um fragmento da evolução de talentos de segundo nível e um fragmento da evolução de segundo nível de qualidade foram recebidos. Em seguida, veio uma segunda notificação, na qual foi dito que um chacal especialmente ágil de nível 6 foi morto, 70 pontos de aura e um fragmento da evolução e um talento de segundo nível foram recebidos. O sistema notificou que um item foi recebido, um bastão de chacal usado. 3 horas depois, Lu Shen evoluiu para um chacal especialmente forte, especialmente ágil, especialmente resistente. Ele pensou feliz que o fragmento de qualidade finalmente havia alcançado o segundo nível e seu nível havia se tornado o sétimo e ele também tinha 740 unidades de sangue. Ele olhou para cima na inscrição onde estava escrito em letras vermelhas: "Chacal especialmente forte, especialmente ágil, especialmente forte" e perguntou tristemente: "Isso pode ser escondido de alguma forma?" Em desespero, ele pensou que o título era muito longo. Então ele decidiu que se fortaleceria ainda mais. Lu Shen ficou nos dias, olhando ao redor. Atrás dele podiam ser vistas as picos azul escuros das montanhas. Lu Shen pensou irritado que estava até com medo de imaginar qual título teria se melhorasse suas qualidades. Isso provavelmente será visível a 800 metros de distância. De repente, ele viu algo à sua frente, arregalou os olhos em choque, abriu a boca cheia de dentes e decidiu que era melhor ir. Há algum tipo de monstro elitista com um nome, isso é legal. Na frente dele estava um grande chacal com um enorme bastão no ombro. Seus olhos brilhavam com fogo vermelho. Havia espinhos afiados saindo do bastão. Uma inscrição apareceu acima dele em letras vermelhas onde estava escrito: "Mestre Chacal Zankazi, nível 8. Atrás desse monstro estavam outros chacais mais fracos que seguravam bastões simples em suas mãos. Lu Shen pensou com entusiasmo: 10 monstros legais, uma dúzia inteira de monstros de alto nível, e também o mestre Zankazi. Ele pensou com excitação que não conseguiria matá-los. Ele se perguntou o que fazer. Talvez haja alguma maneira. Lu Shen pensou ansiosamente, tentando encontrar uma saída. No painel do sistema, Lu Shen examinou cuidadosamente seu inventário. Ele só tem 4 poções de restauração de sangue no inventário. Isso não é suficiente. Ele não terá tempo. Limpando o dedo no painel do jogo, ele percebeu com decepção que havia 17 bastões inúteis em seu inventário. Ele percebeu que um grande número de itens do nível 0 ao nível 2 não seria suficiente para ganhar reputação. De repente, com entusiasmo, ele viu algo na tela e pensou: exatamente como ele poderia esquecer.